Você deita pra dormir e começa a ensaiar uma conversa que vai ter no dia seguinte. Ensaia o que você vai falar, pensa no que a pessoa pode responder, você ajusta o tom, muda uma frase e até melhora o argumento. Você já viveu a conversa inteira, umas 3 vezes. Viveu a melhor versão, a pior, a que você acha mais provável. Daí, no dia seguinte, você, se sentindo confiante, praticamente preparado, se depara com a notícia que a pessoa precisou desmarcar. E aí você perdeu horas da sua vida para um evento que nem aconteceu. No momento que você estava lá, deitado, criando todos aqueles cenários, tudo parecia completamente normal. Parecia até produtivo, uma vibe responsável, cautelosa. Só que na prática você estava tentando controlar uma situação que nem existia ainda. E pior, uma situação que talvez nem fosse existir. E aí você começa a perceber um padrão. Não é só conversa. É mensagem que você revisa 3 vezes antes de mandar. É plano que você tenta prever até onde não dá. É expectativa que você cria para garantir que nada saia do lugar. Hoje, o surto é controlador. Aqui a gente vai medir os graus de quem está tentando controlar tudo. Ah, e antes de continuar, só para deixar claro, eu tô falando como alguém que claramente tem um leve problema com controle. Gente, eu sou praticamente um controlador profissional. Se desse para colocar no currículo, vixe, já tava lá. Primeira coisa, você ensaia antes de viver. Quando eu era criança, eu tinha certeza absoluta de uma coisa. Eu ia ser artista. Mas não era uma coisa vaga, tipo, quero trabalhar com arte. Não, era específico. Eu já me imaginava cantor, lançando CD, fazendo turnê. Turnê com conceito, aliás. Troca de figurino no meio do show. Cada era com cabelo diferente, uma coisa meio diva pop mesmo. E eu já tinha tudo pronto. Só faltava cantar bem. Quer dizer, na minha cabeça eu cantava bem. Pra mim, se existisse The Voice Kids naquela época, todas as cadeiras iam virar. Ou não. Mas na minha versão viravam. E não era só música, porque um artista completo precisa atuar também, né? Eu já me vi em novela, cinema, teatro. E tinha mais uma coisa. Eu tinha uma leve convicção de que eu seria descoberto. Assim, do nada. Um olheiro andando na rua, me vendo, e aí pensando, é ele. Eu quase fiz teste para Chiquititas. A primeira versão, claro, né? Imagina se eu tivesse feito. Ou eu passava e hoje estava aí, sei lá, protagonista de novela das 9, ou alguém ia olhar pra mim e falar, obrigado, próximo. E eu ia encerrar minha carreira artística aos 9 anos de idade. O que, pensando bem, talvez fosse mais eficiente. Tipo, arrancar o band-aid de uma vez. Mas por que eu tô falando disso? Porque tem um detalhe incômodo nisso tudo. Eu queria ser ator, mas provavelmente eu não ia conseguir decorar um texto. Eu sou péssimo de memória. Sempre fui. E isso não ficou lá atrás. Isso atravessou a vida e virou outra coisa. Uma necessidade de tentar arranjar alguma forma de ensaiar, mesmo que não houvesse texto. Ensaiar para viver. A minha cabeça funciona assim. Conversa difícil, eu treino. Evento importante, eu me preparo. Mais do que o necessário. Reunião relevante, já pensei em tudo que pode acontecer. Mensagem mais delicada, releio 3 vezes antes de mandar. E não é preparação normal não, é tipo, querer chegar com tudo já previsto, sem margem para erro, sem espaço para improviso, porque improviso me tira do sério. E isso ficou muito claro numa fase específica da minha vida, quando eu tive uma coluna na Rádio CBN, lá em João Pessoa. O que bombou na internet, com Felipe Xavier. Foi nos meus tempos áureos de jornalista. Gente, sem exagero nenhum. Eu escrevi o texto inteiro que eu ia falar no ar. Inteiro, 4 páginas. Exatamente como eu ia falar. Até os vícios de linguagem estavam roteirizados. Era quase uma peça de teatro, só faltava o figurino. Aí o apresentador, Bruno Filho, com anos de experiência, uma calma de quem já viu de tudo, olhou para aquilo e falou, joga isso fora, faz uma lista do que você quer falar e vai. O ouvinte quer espontaneidade. Na hora eu pensei, perfeito. Vou passar mal ao vivo, vou virar meme. Mas eu tentei. Comecei aí sem roteiro, só com os tópicos. Dava dor no coração? Dava. Frio na barriga? Muito. Mas até que deu certo. O que me deixa aliviado é que essa tensão não é um problema exclusivo meu. Porque, sei lá, eu fico pensando na Fernanda Montenegro antes de entrar em cena. Eu garanto que ela deve pensar, ai gente, será que hoje vai? Quer dizer, provavelmente não nesse nível de desespero. Mas o frio existe. E aí você recebe um choque de realidade. Ensaiar não elimina o risco. Só dá a sensação de que você está mais protegido. E esse é o ponto. Não é sobre se preparar. Se preparar é ótimo. Você vai fazer uma entrevista de emprego? Claro que você vai pensar antes. Você vai apresentar algo importante?
Óbvio que você vai estruturar. Vai ter uma conversa delicada? Vale organizar as ideias. Mas aqui é outra coisa. É quando até o simples vira ensaio. É quando você não consegue entrar numa situação sem antes viver ela inteira na sua cabeça. E parece inofensivo, parece responsabilidade, mas na prática você já chega cansado, porque você já viveu aquilo antes. Umas 3 vezes. E mesmo assim, quando acontece de verdade, nunca é igual. E talvez seja exatamente isso que incomoda tanto. Porque no fundo, o que você queria não era se preparar, era garantir que nada saísse diferente do que você imaginou. Mas esse é só o começo. Nível de surto. 2. Segunda coisa, você começa a organizar o ambiente para tudo sair como o esperado. Tem uma frase que todo mundo já ouviu, né? Expectativa é mãe da frustração. Todo mundo sabe, todo mundo concorda e todo mundo continua fazendo igual. Porque controlar o ambiente parece uma ótima ideia. Na teoria. Na prática é uma furada sofisticada. Eu, por exemplo, pego o metrô todo dia, quando eu vou e quando eu volto do trabalho. E aí você pensa, vou no horário mais tranquilo, vou evitar o pico, vou ser estratégico aqui. Claro, a cidade de São Paulo simplesmente ignora o seu planejamento. Sempre acontece alguma coisa, uma parada mais longa, um fluxo estranho, um evento que ninguém te contou, um congresso internacional de pessoas que decidiram usar o metrô exatamente naquele horário. E aí você tá lá, espremido, no nível de proximidade que, se fosse em outro contexto, já configurava relacionamento sério. E aí tem as figuras clássicas. A pessoa que fica parada na frente da porta, tipo um 2 de pau, imóvel, firme ali, como se estivesse protegendo aquele vagão de uma invasão. Você precisa sair e a pessoa tá ali olhando pro nada, refletindo sobre a vida. E na plataforma tem o primo dela, que não abre espaço, fica exatamente onde todo mundo precisa passar. Um poste humano. Depois reclama que foi empurrado, mas também colaborou zero. E isso, no fundo, é uma tentativa de controle, né? Você queria um fluxo lógico, entrada e saída organizada, uma coreografia urbana minimamente funcional. Mas não, a realidade vem no modo aleatório. E não para por aí. Gente andando devagar, olha, em qualquer cidade já irrita, mas em São Paulo é quase um atentado. A pessoa andando como se estivesse num passeio contemplativo, enquanto você está quase correndo para chegar no horário. E aí você pensa, me ajuda a te ajudar, fica na lateral. Mas não, a pessoa escolhe o centro. Sempre o centro. Como se ela fosse protagonista de um filme indie. E você ali tentando desviar de figurante que se recusa a ser figurante. E olha como isso é curioso. No fundo, você quer controlar até o ritmo da cidade, só para sentir que ainda domina alguma coisa. E eu nem sou a pessoa mais organizada do mundo, tá? Confesso isso com dor no coração, mas tem coisas que mexem comigo. Tipo, você chega num lugar e algo que sempre teve ali não tá mais. Simplesmente mudaram. Um aparelho da academia que resolveu fazer intercâmbio, agora ele mora lá em outro canto. E aí você fica, por quê? O que ele fez para merecer essa mudança? Ou então, coisa básica, controle remoto fora do lugar, copo que não é seu, uma gaveta que não fecha direito, pequenas coisas, grandes gatilhos. E é aqui que mora o ponto desse grau. Controlar o ambiente dá uma sensação de estabilidade, mesmo quando é ilusão, porque no fundo você sabe que você não controla. Mas se pelo menos o entorno imediato funcionar, já dá um alívio, um respiro, uma sensação de, ok, aqui tá sob controle. E aí vem o incômodo. Não é o mundo que tá bagunçado. É você que esperou que ele tivesse organizado do seu jeito. E aí já começa a dar errado. Nível de surto. 4. Terceira coisa, você começa a conduzir o comportamento dos outros. Antes de qualquer coisa, vamos alinhar uma coisa importante. Isso aqui não é manipulação, tá? Manipulação é outra coisa. Pesada, afeta a relação, caráter, confiança. Não é disso que eu tô falando. Aqui é mais cotidiano, quase inocente. É aquele impulso de dar uma guiadinha nas coisas, só para garantir que não saia completamente do roteiro. E isso aparece de formas muito específicas. Eu lembro da época de repórter. Tá, lá vou eu de novo nostálgico. Mas tem um ponto aqui. A gente fazia muito fala-povo. E o que é fala-povo? É ir pra rua, ouvir as pessoas, saber dos problemas da cidade. Por exemplo, problema de ônibus, atraso, falta de estrutura. E aí você aborda alguém. E aí você pergunta, como é que você vê a situação do transporte aqui? Aí a pessoa, demora. Só isso. Um resumo digno de manchete minimalista. A pessoa que num grupo da família faria um áudio de 7 minutos, na hora da câmera vira um tweet.
E aí o que você faz? Você começa a conduzir. Nada antiético, tá? Mas você dá uma ajudada. Você diz, quando o ônibus demora mais que o esperado, você fica preocupado com o trabalho, com as demandas, com o horário. Aí a pessoa, E aí ela responde, repetindo o que você perguntou. Pronto. Agora temos mais material. Agora temos uma fala que existe, mas com um leve empurrão. E olha o motivo disso. Você não queria correr o risco de não ter resultado. Era isso que incomodava, o improviso da rua, a possibilidade de voltar sem matéria. Mas vai além do trabalho, na verdade. Você organiza um jantar, chama alguém importante, e aí faz praticamente um briefing para as pessoas que estão com você e que vão receber esse convidado. Evita esse assunto. Ou então, se perguntarem isso, responde assim. Ou então, interage, mas com moderação, não precisa virar apresentador de programa. Você acha que só está ali alinhando expectativas, só está ajudando. E aí vem a vida real. Ou então, situações menores, alguém falando muito alto. A sua primeira reação é, dá para falar um pouquinho mais baixo? No Uber, então, nossa, tem uma terceira pessoa ouvindo tudo. E tudo isso parece pequeno, mas tem um padrão aqui. Você começa a ajustar o outro para garantir previsibilidade. Não é sobre dominar ninguém, é sobre reduzir o risco, reduzir surpresa. E quanto mais você tenta conduzir, mais você percebe que não controla tanto assim. Nível de surto. 6. Quarta coisa, você assume responsabilidades que não são suas. Esse aqui é meio insano, porque olha o cenário. Você já tem coisa suficiente para surtar. Trabalho, casa, conta, prazo, expectativa, coisa de, em um dia mais dramático, deitar no chão e chorar em posição fetal. Mas mesmo assim você olha ao redor e pensa, acho que eu vou pegar mais isso aqui pra mim. Porque existe uma desconfiança silenciosa de que o outro não vai fazer tão bem quanto você faria. Ou pelo menos não do jeito que você faria. E isso começa a se infiltrar em tudo. Eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu levo a sério, é limpeza. Organização, ok, temos ressalvas. Mas limpeza, aí é outro departamento. Gente, se eu limpo o chão da minha casa, é brilho, é cheiro, é reflexão de luz. Se cai comida, você pode comer de boa porque não vai ter aquela regra dos 5 segundos. Agora, deixar isso na mão de outra pessoa, pra mim, é complicado. Meu namorado, ele é incrível, competente, organizado, segura a casa, faz coisas até que ele não deveria fazer por ser tão maravilhoso. Mas se ele varre, eu fico com uma sensação meio esquisita, é um chamado, sabe? Uma voz interna que me diz, tem coisa ali. E sempre tem, é um pó estratégico, é um pelo de cachorro escondido embaixo do sofá, é aquela poeira que forma tipo feno de filme de faroeste. E aí eu vou lá e refaço, viro tipo uma auditoria independente de limpeza. Ou então quadro na parede. Aqui, gente, a coisa escala, porque eu tenho um olho clínico, um olhar técnico, quase um equipamento de medição. Se o quadro tiver meio milímetro torto, eu vejo. E não é só ver, é sentir, é físico, é uma coisa que incomoda. Eu não descanso, nem relaxo, nem consigo seguir a vida até arrumar. Já chegou no nível de eu puxar um quadro grudado com a fita banana só para reposicionar. E aí o resultado, um pedaço da parede veio junto. E eu ali, chorando. E essas tarefas eu assumo automaticamente, porque existe um risco real de alguém olhar e falar, tá bom assim. E não tá, nunca tá. E aí vem junto aquele clássico, não era isso, deixa que eu ajusto. E pronto, você assumiu de novo e tem um efeito colateral nisso. Você começa a se sobrecarregar. Você pegou e ao mesmo tempo você começa a duvidar da capacidade do outro, mesmo quando a pessoa é totalmente capaz. E isso tem um impacto, porque do outro lado pode parecer duas coisas. Ou que você não confia, ou que você acha que faz melhor. E ainda cria uma expectativa de que o outro deveria fazer como você faria. Nível de surto. 9. Quinta coisa, você começa a evitar tudo que não pode controlar. Aqui você começa a fugir, mas não parece fuga, parece critério, escolha, maturidade, mas no fundo é cansaço de lidar com o imprevisível, porque tem um momento em que você pensa, por que eu vou me colocar nisso? Ou então, por que eu vou me expor a esse tipo de situação? E aí você começa a cortar, devagar, silenciosamente. Eu já tive isso com o cinema. Eu amo cinema, mas aquele cinema mais chique, com menos chances de problema, como eu falei no segundo episódio,
com a sala mais vazia. Me dá pânico pensar em gente conversando durante o filme, ou então gente que chuta sua cadeira com uma frequência que parece código Morse. E aí começa a tensão. Antes mesmo de chegar no cinema, quando era o cinema normal, eu já imaginava, e se tiver alguém assim hoje? E se alguém estragar a minha experiência? E aí vem um pensamento perigoso. Eu acho que é melhor esperar sair no streaming. Claro, esperar meses, ou dependendo da época, né? Antigamente, você esperava anos. Era tipo assim, o ator lançava o filme jovem, quando chegava na TV ele já estava quase recebendo homenagem pelo conjunto da obra. E teatro, então? Gente, teatro é um teste de resistência emocional, porque existe uma entidade coletiva, a pessoa que não desliga o celular. Não importa quantos avisos tenham, não importa o quanto insistam, ela confia, ela acredita que não vai tocar. E toca, sempre na cena mais silenciosa, mais dramática, mais intensa, ali no meio de um monólogo existencial profundo. E tem tosse. Teatro tem uma coisa com tosse, nossa, é impressionante. Você entra, aí uma pessoa tosse, a outra acompanha, a outra reforça. Quando você vê, virou uma orquestra respiratória, uma sinfonia em dó de garganta. E o pior, você começa a sentir vontade de tossir também, mesmo sem estar doente. E tudo isso vai acumulando e começa a virar argumento. Acho que eu não vou não. E não é só cinema, teatro, é festa, é evento, lugar novo, gente nova. Você começa a evitar interação, porque interação tem variável, tem o imprevisível. Você não sabe o que vai falar, não sabe como vão te interpretar, não sabe se vai se sentir confortável, e aí você prefere não ir, para se preservar, evitar o desgaste. Só que tem um detalhe simples, você começa a perder coisas. Perde experiência, história, conexão, você troca o possível desconforto por uma segurança que na prática é meio vazia. E ainda cria uma narrativa elegante para isso. Isso não faz mais sentido para mim. Tô numa fase mais seletiva. Talvez, mas talvez você só esteja cansado de lidar com o que não controla. E aí vem a parte mais estranha, porque isso não parece um problema. Ninguém olha e fala, nossa, ele tá evitando viver. Parece só alguém mais criterioso, maduro, seletivo. Só que aos poucos o mundo vai ficando pequeno, mais previsível, mais controlado, mais seguro, mas muito menos interessante. Porque tudo que realmente marca, tudo que foge do comum, tudo que vira história depois, geralmente começa no lugar onde você não tinha controle nenhum. Mas esse é justamente o lugar que você parou de frequentar. Nível de surto, 10. Nota 10. Eu acho curioso isso tudo, porque no fim das contas, a gente tenta controlar tudo para não passar por desconforto. E mesmo assim, passa. Você não se estressa no cinema, mas se estressa pensando no cinema. Você não se frustra no evento, mas se frustra por não ter ido. Você não se expõe ao imprevisível, mas também não vive nada que valha muito a pena contar depois. E talvez o ponto não seja parar de controlar. Até porque, sinceramente, ninguém aqui vai sair desse episódio e virar uma pessoa leve, solta, despreocupada. Não vai, mas talvez dê pra perceber uma coisa. Não é que o mundo tá saindo do controle. É que ele nunca entrou. E a gente, que em alguns momentos acreditou que dava pra gerenciar tudo, como se a vida fosse uma planilha, com fórmula, com previsão, com resultado garantido, não é, nunca foi. E ainda assim a gente segue tentando. O que, convenhamos, é meio corajoso. Ou meio teimoso. Ainda não decidi.